E o que temos para agora? O que temos para agora é uma questão da FGV 2021, que foi aplicado para barro branco, que como eu já disse, a gente sabe que a exigência de física para o barro branco é um pouco menor, mas essa questão pode ser aproveitada mesmo assim para você que vai prestar AFA, SPSEC, ZEAR, se você que está no comecinho, porque eu vou resolver ela aplicando as leis de Newton e depois eu vou resolver ela de novo aplicando conservação de energia. Então é bastante interessante. Então, sem mais delongas, bora para a questão. Como eu já disse, é uma questão que foi aplicada para o Barro Branco 2021 FGV e aonde tem física a gente está lá. Legal? E se você quer aprender física, você está no lugar certo, no canal aqui do tio Theo, do professor Theo. Você vai aprender física, tá? Bora lá para a questão. Questão interessante que diz o seguinte: uma viatura está percorrendo uma estrada na qual há um longo trecho retilíneo em declive, como ilustra a figura a seguir. Então você está vendo aí um carro descendo um declive de 2,5 km numa altura aqui de 500 metros, num desnível de 500 metros. Ao longo da descida, ao ser atingida determinada velocidade, o motorista põe o carro em ponto morto para poupar combustível. Olhando para o velocímetro, o motorista percebe que o carro desce o restante da ladeira com velocidade constante. Guarda aí, hein, ó, velocidade constante, já marca aí na hora que você está lendo a prova. Suponha que a massa do carro com os seus ocupantes e os equipamentos seja de 1.200 kg e considere g 10 metros por segundo ao quadrado. Tendo em conta as distâncias indicadas na figura, o módulo da resultante das diversas forças de atrito que se opõem ao movimento do carro enquanto ele desce a ladeira com velocidade constante é d. Então, resumindo, ele quer as forças que se opõem ao movimento. O resultante, né, destas forças que se opõem ao movimento, a resistência do ar, atrito no eixo, no rolamento, não importa, as diversas forças de atrito que se opõem ao movimento. Ok? Bora para a resolução? Então tá aqui. É o plano inclinado, então a primeira coisa que a gente faz é marcar as forças. Se você tem dificuldade com o plano inclinado, eu vou deixar aqui para você uma explicação de como trabalha com o plano inclinado. Mas você já deve saber, né? Mas vai que não, dá uma olhada lá. Então estou marcando força. Força é interação, esse carro interage com a terra, né? Ninguém escapa da terra, e essa força a gente chama de força-peso. Sempre vertical e para baixo, correto? Mas esse carro está apoiado, então tem uma força de sustentação que é normal à superfície, forma 90 graus com a superfície. E a gente chama ela de força normal, ok? E ele está descendo e aparecem as forças resistivas, que eu estou pondo aqui contrário ao movimento. Resistência do ar, atrito, etc e tal. E eu vou chamar essa força de FAT, força de atrito. Então são essas três forças que estão agindo no cara, tá legal? Na verdade, são só força, peso e de contato. A contato está sendo quebrada em força normal e força tangencial. Tá legal? Então temos aqui peso normal e FAT. Vamos agora decompor esse peso na direção tangencial ao plano, que eu vou chamar aqui essa direção tangencial ao plano, paralela ao plano de direção X. Então eu vou dizer que o peso tem uma componente aqui que é uma sombra deste vetor na direção horizontal, na direção tangencial ao plano, paralela ao plano, que eu vou chamar de Px. E vou decompor também, projetar esse vetor na direção perpendicular ao plano, direção normal ao plano, que eu vou chamar de Py, tá? De novo, passa lá na minha playlist, dá uma olhada na playlist de dinâmica, como é que trabalha com essas coisas. Veja que o plano está inclinado aqui de um ângulo alfa. E eu já demonstrei para vocês que o ângulo que aparece aqui na inclinação do plano com a horizontal é o mesmo ângulo que aparece entre P e PY. Também já fiz essa demonstração. Tá legal? Então é isso que a gente vai trabalhar. Peso, normal, atrito, componente do peso Px e Py, a gente vai trabalhar com as suas componentes. O que eu sei? Que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas ele está com velocidade constante. A aceleração vale zero, porque a velocidade é constante. E qualquer
massa vezes zero vai dar zero, então a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, e ela sempre é zero em duas situações de equilíbrio, o equilíbrio estático, quando o corpo está em repouso, e o equilíbrio dinâmico, que é o nosso caso, quando eu tenho velocidade constante. Como está em equilíbrio, isto só é possível tendo duas forças paralela ao plano e em sentidos opostos, e só seria possível se o meu Px fosse igual às forças resistivas ao movimento. Ok? E é assim que eu vou calcular essa força. Então eu vou dizer que Px menos Φ é igual a m vezes A. Esse A é zero, então tudo aqui é zero. Então Px é igual a Φ, ou Φ igual a Px. E eu quero calcular o Φ. Veja que esse Px caberia exatamente aqui, se eu pudesse arrastar ele aqui, ó. Arrasto ele, fecho o meu triângulo. Ele é um cateto oposto a alfa. Cateto oposto a alfa se relaciona com o seno. Cateto adjacente a alfa se relaciona com o cosseno. Então vamos lá, quem vai ser o Φ? Px. Só que o Px, todo o peso é m vezes g. Como ele é uma componente oposto ao ângulo alfa, aqui vai com o seno de alfa. Legal? E já terminamos o exercício, gente. É só colocar número. Quem é o Φ? M, que é a massa, ele deu 1.200 kg. A gravidade, ele disse que é 10. E o seno desse ângulo aqui é, que é o mesmo ângulo que aqui está, cateto oposto. Eu estou vendo um triângulo grandão aqui, ó, com esse ângulo alfa. Cateto oposto, que seria 500, dividido pela hipotenusa, que é 2.500 metros, né? Ó, 500 dividido por 2.500 metros, 2,5 km. Isso é o seno do ângulo alfa. Se você sair simplificando, quarto zero aqui, 5 por 5, simplifica, dá 1/5, e fizer as contas aí direitinho, você vai chegar que a força de atrito é 2.400 newtons, essas forças resistivas, o que está na minha alternativa B, né? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Vou fazer de novo, não sai não, pera aí, vou fazer de novo a questão agora, usando, desta vez, conservação de energia. Então é um outro olhar, tá legal? Outro olhar para esse exercício, então outra resolução possível. Continuamos na mesma situação. E aí você lembrou de energia, você lembrou do teorema da energia cinética, que o trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Que forças aí que vão realizar trabalho? O peso, né? Que o peso puxa o carro para baixo, realiza trabalho. O atrito, que oferece resistência, realiza trabalho. A normal nós já vimos que não realiza trabalho, ela forma 90 graus com o deslocamento. Então a normal não entrou. Então só entra o peso e o atrito. E a soma desses trabalhos tem que dar a variação da energia cinética. Energia cinética final menos a energia cinética inicial. Professor, mas a velocidade não é constante? Sim. Se a velocidade é constante, isso quer dizer que, como a energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, se a velocidade é constante, a energia cinética ela é constante. E se a energia cinética é constante, a variação é zero, né, galera? Não tem variação. Ou seja, que o trabalho da força-peso mais o trabalho do atrito é igual a zero. Se eu jogar o trabalho do peso para lá, fica que o trabalho da força de atrito é igual a menos o trabalho do peso. Legal? Já estamos terminando. Como é que eu calculo o trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. Trabalho do atrito, força de atrito, vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo, formulinha do trabalho, lembra lá? Força vezes deslocamento, cosseno de θ. O cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. O carro se desloca para baixo, né? É o seu deslocamento, e o atrito é para cima. Então, se você olhar, eles formam um ângulo de 180, o deslocamento do carro com a força de atrito. Então, deslocamento e atrito formam um ângulo de 180, por isso apareceu o cosseno de 180. O trabalho do peso é aquele caso especial que a gente calcula como MGH, não depende do caminho, só depende da altura. O trabalho do peso só depende da altura, MGH, tá? Como a gente havia jogado o trabalho do peso para lá, ficou com menos aqui na frente. Legal? Vamos lá? Bom, só que o cosseno de 180, galera, é menos 1. Então vai aparecer um menos 1 aqui, mas já tem um menos aqui, por isso ficou tudo positivo. Sobrou a força de atrito, o deslocamento de 2.500 metros, a massa do carro 1.200, a gravidade 10 e a altura 500.
se você jogar esse 2.500 dividindo do outro lado, você está no mesmo cálculo. Você vai chegar na mesma resposta, 2.400 newton. 2.400 newton, eu sei que eu estou aqui na frente, mas é a mesma resposta que a gente tinha lá. 2.400 newton, obviamente na mesma alternativa B. Legal? Curtiu, compartilhou, se inscreve no canal, não paga nada, você me ajuda bastante, a gente ajuda mais gente por aí. Legal? Então é isso, nos vemos aí para mais questão de física. Entre em contato, peça questão, dê sugestões de novas questões, que estou aqui à disposição para te ajudar. Valeu? Fui!